Se você tem uma empresa aqui nos Estados Unidos e você quer aprender o básico de contabilidade para entender os números da sua empresa ou para conversar com o seu contador, eu vou fazer uma série de vídeos para te ajudar. Meu nome é Cristina Haas, eu sou contadora na Office Tax Services e se você se interessa por impostos e empresa aqui nos Estados Unidos, já segue esse perfil. Bom, hoje eu vou começar uma série de vídeos que vai ter o nome Entendendo Contabilidade nos Estados Unidos para Empresas. Então, se você tem uma empresa aqui nos Estados Unidos, vai ser muito importante você entender o básico, né, sobre contabilidade aqui, quais são os termos, como é que o que a gente fala aqui, o que significa, na prática, como é que eu faço isso, como é que eu faço aquilo. Então, tudo isso vai te ajudar a entender os números, conversar com o seu contador e conversar com outras pessoas também sobre a sua empresa, né? Então, a gente vai começar a falar o que significa alguns termos. Por exemplo, quando alguém fala com você, os books da sua empresa estão atualizados, o que é os books, né? Na verdade, mesmo que ela falar inglês ou português, ela vai muito provavelmente se referir aos books, que nada mais é o livro contábil da sua empresa. É aquele lugar que você registra as entradas, as saídas, né? Toda a movimentação que a sua empresa tem. Então, toda a movimentação de entrada ou saída é uma transação contábil, uma transação financeira. Então, os books da sua empresa é aonde você faz esse registro. É um livro contábil, na verdade. O outro termo é o que é bookkeeping? Todo mundo, o que é bookkeeping? Quando a gente fala, mesmo quando a gente posta, né, esse serviço, nós oferecemos o serviço de bookkeeping. O que é isso? O que é bookkeeping? Bookkeeping nada mais é do que o serviço que a gente presta para registrar todas as transações contábeis, financeiras da sua empresa, né, em algum livro. Geralmente esse livro, ele tanto pode ser físico como digital, né? Ele pode ser desde um caderno, que eu nunca aconselho, mas pode ser. Também ele pode ser um Excel, que também não aconselho por vários motivos. Ou ele pode ser um software. Um dos mais populares aqui nos Estados Unidos é o QuickBooks Online, mas tem outros, o Zero, o FreshBooks, tem vários. O mais popular para pequenas empresas é o QuickBooks Online. Então, quando a gente fala bookkeeping, é o serviço, né, de fazer esse registro de entradas e saídas num software de contabilidade. E o que é o bookkeeper? Bookkeeper é a pessoa, é o profissional que faz o serviço do bookkeeping. Então, o bookkeeper, se eu for fazer uma comparação com o que tem no Brasil, seria o escriturador fiscal ou assistente de contabilidade, seria o bookkeeper. Geralmente, o bookkeeper, ele só faz o registro realmente de entradas e saídas. Ele não vai fazer cálculos, ele não vai fazer declaração de imposto de renda, ele não vai fazer ele não vai fazer análise contábil, ele vai fazer somente esse registro. Então, o bookkeeper, ele é como se fosse um assistente contábil. O nosso próximo termo seria o que é um accountant. Um accountant é o contador, propriamente dito. Então, um accountant, além do serviço de bookkeeping, que ele faz, que é o registro de entradas e saídas, ele faz outras coisas. Ele faz declaração de imposto de renda, geralmente pessoa física e jurídica. Ele vai fazer cálculo de seus taxas, ele vai fazer contábil, né? Análise dos relatórios fiscais, análise dos relatórios contábeis, a análise financeira, muito provavelmente da sua empresa. Então, o contador, ele tem uma abrangência bem maior do que o bookkeeper. E o que é um CPA? Muita gente ouve esse termo aqui nos Estados Unidos. Qual a diferença entre um CPA e um accountant? Na verdade, um CPA é um accountant, ou seja, um contador que foi lá, fez uma prova específica, passou nessa prova e pegou uma licença estadual, né? Então, por exemplo, um CPA aqui na Califórnia, ele tem autorização para usar essa licença aqui na Califórnia. Então, um CPA é melhor do que um accountant?
Nem sempre. Vai depender do assunto, vai depender da experiência daquele CPA, daquele accountant, naquela área, porque, como qualquer outra área, vários assuntos, no caso, que um accountant pode ter experiência, não necessariamente aquele CPA tem aquela experiência. Então, por exemplo, vamos supor que você está aí no Brasil, você é não residente aqui dos Estados Unidos, ou mesmo se você é residente aqui dos Estados Unidos e tem coisas fora dos Estados Unidos, não vai ser qualquer CPA que vai saber organizar isso e dar a melhor assistência para você. Então, CPA é um contador que tem uma licença específica para atuar naquele estado. Então, por exemplo, um CPA da Califórnia atua na Califórnia, um CPA de Nova York vai atuar lá em Nova York. E o nosso próximo termo é um Tax Preparer. O que é o Tax Preparer? O Tax Preparer é o profissional que faz a declaração de imposto de renda aqui nos Estados Unidos. Então, o Tax Prepare, ele também, em alguns estados, e os 2 estados que realmente exigem licença para ser Tax Prepare é a Califórnia e Nova York. Esses 2 estados, a pessoa, para fazer declaração de imposto de renda, ela tem que ser licenciada nesse estado. Então, os outros estados, eles são muito mais flexíveis em aceitar. Alguns dos estados aceitam até um tax prepare sem licença, e alguns estados exigem a licença, mas eles são bastante flexíveis em aceitar da Califórnia e de Nova York, com uma limitação, né? Então, Tax Prepare na Califórnia e Nova York são licenciados. Em outros estados, nem sempre, nem sempre. Então, Tax Prepare é aquele profissional que prepara a declaração de imposto de renda. E, de novo, Tax Prepare não são todos que vai preparar pessoa física e jurídica. Tem Tax Prepare que prepara somente física, tem Tax Prepare que se dedica somente à jurídica e tem Tax Prepare que faz as duas coisas. Depende. O nosso próximo termo é Enrolled Agent, que, na verdade, é um tax preparer que foi lá, fez uma licença, uma prova, passou nessa prova e pegou uma licença federal. Para quê? Para conversar com a IRS em casos mais complexos. Então, casos mais complexos vai exigir um road agent para conversar. Então, eu ainda nem coloquei aqui, mas a gente teria uma outra categoria que é de tax attorney. O que é? É advogado específico para conversar assuntos onde o cliente precisa de defesa, né? Em caso que ele foi auditado e foi apontado que as coisas não estavam corretas. Então, quando ele precisa de defesa, ele precisa de um tax attorney, que aqui nos Estados Unidos é bastante carinho. Então, ainda tem esse outro termo que eu até esqueci de colocar na nossa apresentação, mas é muito importante você saber que existe também. Então, todos esses termos que eu coloquei aqui é para, quando você ouvir, você exatamente saber o que significa. O que significa isso, né? Bom, e agora nós vamos ver por que você precisa de um contador aqui nos Estados Unidos, se não é obrigatório você ter um contador aqui nos Estados Unidos. Bom, não é obrigatório a contratação de um contador, mas é obrigatório você ter, primeiro, o registro de todas as entradas e saídas da sua empresa. É obrigatório. É obrigatório você ter os relatórios financeiros corretamente. É obrigatório. É obrigatório você ter o resultado financeiro da sua empresa correto. É obrigatório. É obrigatório você pagar somente a quantidade de impostos que você tem que pagar, nem a mais, nem a menos. Então, tudo isso você vai conseguir tendo um contador, porque você só vai saber se os resultados foram feitos corretamente quando você tem um contador, que é uma pessoa especializada em fazer os registros de todas as transações da sua empresa. Porque tem transações que são bem complexas de se fazer o registro. Por exemplo, a compra de um carro para sua empresa, o registro de um empréstimo bancário para sua empresa, o pagamento de funcionários na folha de pagamento, né? O registro de coleta e repasse de sales taxes para o governo. Então,
várias situações são complexas de fazer registro. E quando você vai lá fazer a sua declaração de imposto de renda, por exemplo, você tem que estar com os relatórios financeiros corretos. Para isso, você precisa de um contador. Então, lembra que contador é um dos investimentos, uma das despesas que a sua empresa precisa de ter. Outra coisa que você precisa ter é quanto você deve para cada fornecedor. Quais são os bens da sua empresa? Tudo isso você vai ter quando você tem um contador. Então, embora o contador não seja obrigatório, tudo que ele faz para sua empresa é obrigatório. Então, indiretamente, eu diria que é essencial, é fundamental a sua empresa ter um contador. Bom, e para que você precisa dos relatórios financeiros da sua empresa? Para quê? Como é que você vai usar esse relatório financeiro? Primeiro, a gente já falou aqui e eu vou repetir, para você fazer a declaração de imposto de renda da sua empresa corretamente. É muito importante. Segundo, e a gente, voltando a esse tópico, a gente já falou aqui, quando você não faz a declaração de imposto corretamente, você paga imposto errado, né? Então, é importantíssimo. Segundo, quando você vai pegar empréstimo bancário, ou seja, se a sua empresa precisa de empréstimo bancário, baseado em quê que o banco vai te emprestar dinheiro? O banco ou qualquer outra instituição financeira, baseado nos seus relatórios financeiros. Terceiro, se você vai vender a sua empresa. Se você vai vender a sua empresa, o comprador para essa empresa vai querer ver o quê? Os relatórios financeiros da sua empresa. Quão saudável a sua empresa é? O que você está vendendo? Vai estar nos relatórios financeiros. Se você precisa de aplicar para qualquer tipo de ajuda do governo, você precisa dos relatórios financeiros da sua empresa, né? Então, tudo isso você consegue tendo os relatórios financeiros corretos da sua empresa. Para isso, a gente já viu que é necessário o quê? Ter um contador na sua empresa. Bom, por hoje é só. Se você tiver perguntas, se você quiser fazer algum comentário, você pode usar aqui no YouTube. Você pode deixar lá, a gente vai responder assim que possível. Se você quiser contactar a gente através do nosso website, é o www.officetaxservice.com, ou através do nosso e-mail, que é contact@officetaxservice.com. Ou ainda, dá uma ligada no 858-247-1680. A gente está aqui para ajudar. E como eu disse, esse é o primeiro vídeo de uma série de vídeos entendendo contabilidade nos Estados Unidos para você que é dono de uma empresa aqui nos Estados Unidos.